eu vou enxergar o que tem de bom em você. Eu não vou ficar olhando para sua desatenção, para sua hiperatividade, para sua impulsividade. Eu vou ficar olhando para o que você tem de bom e eu vou potencializar isso em você. Nossa, até me arrepio. Bom dia, gente. Tava aqui escrevendo meu diário, minhas orações e muito grata por estar conseguindo me conhecer cada vez mais. Esse processo de autoconhecimento tá sendo tão libertador pra mim, gente, tão libertador. E eu tenho uma gastura de querer compartilhar isso porque eu acho que é uma coisa que outras pessoas podem se identificar, podem se inspirar e disseminar essa cultura da gente poder se conhecer, da gente poder cuidar da nossa saúde mental, né? Em tempos em que isso tá sendo muito desafiador, né? Então, o que eu quero dizer assim pra vocês é que a primeira coisa é que nada nos define, né? Nada, nenhum rótulo, nenhum título, o que a gente fez ou deixou de fazer na nossa vida. Nada nos define, não define quem nós somos de verdade, né? A nossa identidade não tá nessas coisas. E por que eu tô falando isso? Eu tô repetindo isso pra mim mesma. Essa descoberta agora do TDAH pra mim foi uma bomba. Eu nunca imaginei que eu tivesse um transtorno do neurodesenvolvimento, que eu nasci com uma parada que permeou a minha vida inteira e que me fez enfrentar muitas coisas que eu não sabia o porquê, e construir crenças limitantes e, enfim, minar minha autoestima por um senso de incapacidade, de inadequação, uma insegurança muito grande. E aí, chego na vida adulta com meus 28 anos, trabalhando na minha terapia a ansiedade, tendo picos de ansiedade, não sabendo o que fazer, repetindo padrões de comportamento que não é que não é uma tentativa de melhora, mas é uma incapacidade mesmo. São coisas que estão para além daquilo que eu sei fazer, né? Vamos dizer assim. Então, eu entrei no meu processo de autoconhecimento em 2018 e desde então eu tô numa busca quase que obsessiva por tentar me entender, por tentar entender a minha história, por tentar revisitar as minhas feridas, os meus traumas, as minhas dores, pra ver se eu consigo ser uma pessoa mais funcional na minha vida adulta, né? Que acho que meu grande baque, assim, foi ter entrado na vida adulta sem recursos, sem repertório, sem ferramenta para lidar com os desafios de uma vida adulta. E que você pode estar pensando assim, ah, nossa, mas todo mundo tem traumas, todo mundo tem uma história complexa e a vida adulta é isso, e a gente precisa erguer a cabeça e fazer acontecer e não sei o quê. Só que com a parada do transtorno, muitas coisas que são simples, que são básicas, e que, né, nessa merda de comparação a gente vai olhando como o outro faz e você fala assim, cara, eu sou uma merda. Eu não presto pra nada porque eu não consigo fazer o básico. Então, me pegar assim num lugar em que eu precisei cuidar de mim, da minha família, da minha casa, né, meu filho. E acho que o ponto-chave, assim, a virada
de consciência de que eu precisava urgentemente fazer alguma coisa foi quando eu engravidei. Porque eu me vi, assim, impotente para aquela situação. Eu falei assim, gente, obviamente, né, que nenhuma mãe tá preparada para ter um filho, para criar, não sabe como isso vai ser, mãe de primeira viagem e tudo mais. Mas eu tô aqui falando da minha história, né, e da minha experiência. Na minha experiência, eu falei, cara, eu não dou conta nenhuma, eu não tenho estrutura nenhuma. Por quê? Porque eu não sei cuidar de mim. Eu não sei de mim. Como que eu vou entregar algo de bom pro outro se eu não consigo ser boa comigo mesma? Se eu não sei nem o que é me amar? Um senso de valor pequeno. E por mais que você fale assim, nossa, não parece, nada a ver, você mostra aqui uma coisa que não conecta com isso que você tá falando. Gente, cabeça, cara, cabeça é um bagulho. Vocês, assim, eu faço muitos esforços e muitos movimentos de me colocar à prova, de me desafiar a ser melhor, mas isso não significa que eu tô me sabotando, que eu não estou me sabotando, que eu não tô com um belo de um chicote na minha mão, me chicoteando e achando que eu sou péssima. E, né, dentro das ferramentas que eu aprendi, uma delas foi escrever muito, né, pra tentar botar tanto pensamento bagunçado em ordem, organizar todos esses sentimentos, essas desregulações emocionais, esse turbilhão de informação que eu falo, o que eu faço com isso tudo? E eu aprendi, né, numa ferramenta que eu participo, a fazer um inventário da minha vida, da minha história, escrever. E eu fiz conexões, né, eu associei muitas coisas dos meus padrões de comportamento, dos meus sintomas, das coisas que eu faço, com questões da minha criação, porque abandono, porque rejeição, porque dependência emocional, porque isso, porque aquilo. Não que não faça sentido em algum ponto, mas a parada do transtorno é o que costurou tudo, né? Por eu realmente não ser uma pessoa típica, vamos dizer, né? Que eles falam, neurotípica. E aí, principalmente na questão da fase escolar, que tem dificuldade com o aprendizado, que vai sempre se sentindo meio burro, meio tipo assim, cara, não... E aí, né, graças a Deus tem o lado super positivo disso, de tipo ser bom, ser muito bom em outras coisas meio fora, assim. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito da questão das artes e dos esportes. Agora, qualquer outra matéria, qualquer outra coisa, gente, pra me pedir pra ler um livro, sacrilégio, e eu sempre, tipo assim, qual é o seu problema que você não consegue ler, que você não consegue terminar um livro? E uma vida, assim, tentando, fazendo um esforço dobrado, e uma estafa mental, e isso, assim, um sofrimento, e um negócio, assim, desde cedo. Não é agora, a geração TDAH, todo mundo ansioso, todo mundo hiperestimulado. Gente, não, a vida. Tipo assim, eu comecei a recapitular minha história e ver que eu tinha dificuldade de escolher uma roupa pra me trocar, pra ir pra escola. Era tanta bagunça, tanto caos mental, que eu precisava ligar uma música 5 horas da manhã, deixar torando na minha cabeça, pra aquilo abafar o que já tava dentro de mim, os ruídos aqui da minha mente, pra eu conseguir olhar pro meu guarda-roupa e escolher uma roupa pra sair de casa. Então, assim, muitos desafios na minha criação, muitos desafios. E acho que o que mais me pegou e me traumatizou foi a questão de ter associado essas minhas dificuldades com o meu valor, né? Colocar isso na caixinha da moral, né? Do tipo, ela é, né? Ela é egoísta, ela é uma pessoa hedonista que só pensa no bel prazer e não sei o quê. Porque vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas a questão do TDAH tem um déficit de dopamina.
Então, essa busca por prazer imediato, essa coisa, né, sempre esteve aqui. Tipo, meio que uma inquietação, eu não consigo apreciar o básico, as coisas ordinárias, eu preciso sempre estar em busca de algo novo para satisfazer. Gente, assim, eu tava falando isso com os meus pais ontem, tantas vezes em que eu coloquei a minha vida em risco para acessar essa dopamina, essa adrenalina. Tantas vezes, gente, se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida, já era pra eu ter morrido várias vezes. Eu fiz coisas com a minha vida inconscientemente, pela busca desse prazer, que, cara, já tinha ido de arrasta pra cima há muito tempo. Então, olha só, né, eu tava vendo o quão complexo isso é, né, a expectativa de vida de um TDAH não tratado, que não tem conhecimento, é menor. Porque a pessoa se coloca em risco, a pessoa age de forma impulsiva, toma decisões impulsivas na vida e depois não sabe lidar com essas decisões. Eu não vou ficar entrando em pormenores aqui com vocês, expor muito a minha vida, mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é que o quanto o autoconhecimento é libertador. Não é uma questão de rótulo, no sentido de te prender ali e aquilo te definir, aí tudo que você faz é aquilo, né? Não é nesse lugar. É num lugar de tipo, cara, agora eu sei o que é e eu sei que eu tenho ferramentas para tratamento disso, diferentes de uma pessoa normal, neurotípica, né? Eles chamam. É diferente. Se eu for ficar a vida inteira tentando me adequar nos padrões normais, eu vou viver uma vida de frustração, de sofrimento, de angústia. E mais um ponto assim que eu queria trazer pra vocês, que eu tenho refletido muito, e eu tô nesse processo, eu estou vivendo esse turbilhão de informações agora na minha vida, e é uma questão também que é herdada, né? A porcentagem de herdabilidade desse transtorno é muito grande. Então, assim, a gente descobriu da linhagem familiar e tá todo mundo meio em choque, assim, com essa informação, porque explica muita coisa, né? Não tem como, uma vez que você viu um negócio, não tem como desver, que explica realmente muita coisa. Você começa a falar, caraca, faz todo sentido, velho. E eu tava atribuindo a outras coisas, pessoas, situações. Então, um outro ponto, assim, muito importante agora pra daqui pra frente, né? Porque agora é daqui pra frente. Entrar em guerra com isso, no sentido, tipo, isso não me define, não vou paralisar, vou agora entender e usar disso ao meu favor. Construir agora uma nova vida de um jeito que seja funcional para mim e para as pessoas ao meu redor, para que, né, seja possível viver uma vida mais digna, menos sofrida, menos perdida, né? Fazendo a terapia, aumentando ali o repertório, a autoestima, né? Tudo isso que é super importante. Todo mundo, eu recomendo para todas as pessoas desse mundo. E mudar a perspectiva, mudar a lente, assim, sabe? Porque eu vejo agora com o Mateu, por exemplo, eu não sei se ele vai ter isso. Talvez. E olhando assim como é a nossa vida, assim, a nossa dinâmica e alguns comportamentos dele e tal. E já poder parar esse ciclo em mim para não reproduzir algumas coisas nele que causariam muitos danos na vida dele, né? Estigmatizar, colocar ele em caixinhas e tudo mais. É eu olhar com olhos de ver, de verdade, ter essa sensibilidade de olhar para minha criança e falar, cara, eu vou enxergar o que tem de bom em você. Eu não vou ficar olhando para sua desatenção, para sua hiperatividade, para sua impulsividade. Eu vou ficar olhando para o que você tem de bom e eu vou potencializar isso em você. Nossa, até me arrepio falando isso. Porque se
todas as crianças desse mundo tivessem essa oportunidade dos seus cuidadores olharem para elas com esse olhar de eu vou extrair de você o que você tem de melhor, a gente acho que não tinha tantos problemas hoje, sabe? Então, esse é o meu desafio. Eu tô, graças a Deus, assim, obrigada, Senhor, por ter me dado, pelo acesso de hoje. Então, assim, não é o surto do TDAH, é que hoje a gente tá tendo acesso à informação e muitas pessoas estão se identificando. Então, eu quero ser uma delas que vai disseminar essa mensagem para que, tipo, outras pessoas possam falar, não ter vergonha mesmo, não ter vergonha de, tipo, de se sentir inadequado. Muitas vezes fala assim, meu, procurar um psiquiatra, sabe, entender, buscar um diagnóstico, sabe, assim, de falar assim, cara, eu sinto alguma coisa que eu vou entender isso melhor, porque tem tratamento, sabe? Gente, eu mesmo sem saber, né, em modo sobrevivência, eu fui conseguindo encontrar alguns métodos que funcionassem pra mim. E uma das coisas, assim, que fez muita diferença, assim, pra mim, assim, que é um dos pilares, assim, pra uma saúde mental um pouco mais equilibrada no geral, que é atividade física, me alimentar melhor, ter um sono melhor, coisas simples, assim, que dá pra mudar, que não precisa necessariamente de uma medicação, sabe? Mas sim, eu tô acolhendo isso e tô entendendo que sim, cara, eu preciso também de medicação. Né, não tô falando que qualquer um tem que tomar remédio, não é isso. Mas eu preciso. E eu falei assim, cara, eu quero me abrir pra isso, pra entender como o meu cérebro funciona de uma forma mais equilibrada, cara. Porque é muito exaustivo ter pensamentos te invadindo o tempo inteiro. A hiperatividade mental é absurda. Então é um cansaço que você tá ali, a sua bateria social acaba muito rápido, você tá ali, você acaba ficando cansado e aí tem uma desregulação emocional muito grande, você se ira, acaba descontando em quem não tem nada a ver. Então, gente, o autoconhecimento é libertador e eu incentivo pra qualquer pessoa. E vamos junto, tamo junto. Que a gente, pra além disso tudo, pra além daquilo que tá na nossa capacidade, né? Porque muita coisa é a gente que vai ter que fazer. A gente que vai ter que, por nós, não é esperar do outro. É se levantar, entrar em guerra com aquilo e falar, não, eu vou lutar até o fim, eu vou entender, eu vou fazer o que tá no meu alcance. Mas para além disso, confiar no nosso Deus, que nos criou à imagem e semelhança dele e nos fez do jeitinho que a gente devia ser. Então não tem nada de errado com a gente. Nada de errado. Tô falando isso pra mim. Eu não tenho nada de errado. Eu sou uma filha amada de Deus. E essa é a minha identidade. E eu posso me apropriar disso e viver uma vida mais digna, que não se limita, que não se esconde, não se aprisiona. Uma vida que transborda para glorificar o nome dele, porque eu acredito que nenhuma dor, que ele não desperdiça nenhuma dor, que ele não desperdiça a minha história, que tudo que eu vivi é para ser testemunho vivo do poder de Deus na minha vida. Então, para além daquilo que eu posso fazer, tem aquela passagem, né? O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, que a gente possa entregar e confiar nesse poder superior chamado Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Essa é minha fé, né? Pelo menos. Mas que você tenha algo a se apegar também. Acho que era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar hoje. Espero que alguém tenha sido tocado por isso. E vamos junto. Fiquem com Deus. Obrigada por me ouvirem.